Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre os 10 anos de restauração do órgão Almeida e Silva, Lobo de Mesquita. E a gente vai conversar com o regente, organista, instrumentista, um estudioso da música, Evandro Arcanjo, que está de volta aqui ao nosso programa e vai contar um pouquinho da história desse órgão, conversar um pouquinho com a gente aqui nessa noite de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Evandro, prazer em revê-lo. Quanto tempo? Seja bem-vindo de volta. Boa noite, muito obrigado. Olha, vamos falar, né? O órgão Almeida e Silva, Lobo de Mesquita. Conta um pouquinho da história desse órgão pra gente. A gente está falando do instrumento, né, do órgão mais antigo construído no Brasil, que a gente ainda tem condição de ouvir, né? A gente fala que se preserva, mas ele passou um período de 70 anos estragado, né? E agora já vai para 10 anos que a gente tem condição de novo de ouvir, né? Foi um processo longo de restauro. E esse órgão ele foi construído aqui em Diamantina em 1787, entre 1782 e 1787, pelo padre Manuel de Almeida e Silva, por isso leva o nome dele, e teve como primeiro organista o José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, né? Que hoje, quando a gente dá um Google nesse nome, a gente vai ver lá que é um dos principais compositores do período barroco brasileiro. E ele trabalhou aqui em Diamantina. É natural do Cerro, né? E fica sempre um pouco essa briga, ele é de Diamantina, ele é do Cerro. Mas, na verdade, ele trabalhou aqui em Diamantina desde a inauguração do órgão até 1796. Isso na Ordem do Carmo. E depois foi para a antiga Vila Rica, né? Ouro Preto, e faleceu no Rio de Janeiro em 1805. Então, a gente está falando do instrumento, o único que restou, né? E onde o Lobo de Mesquita tocou. Então, ele passou por vários lugares e o único instrumento que ainda resta que ele tocou é o de Diamantina. Quando a gente fala em órgão, acho que a maioria das pessoas enxergam, né? Ou pelo menos vislumbram, faz uma ideia desses órgãos de mesa que as pessoas tocam. É algo muito diferente. É um projeto de engenharia, um negócio colossal, né? Embora ele pareça, o de Diamantina especialmente, ele pareça muito robusto, é extremamente sensível. E é um instrumento todo mecânico, ele é todo feito pecinha com pecinha e vai desde coisinhas minúsculas até o tubo maior que tem mais de 2 metros ali, né? O tubo da fachada do órgão. Então, é uma engenhosidade mesmo. Então, esse padre Manuel de Almeida e Silva, né, junto ali com o Lobo de Mesquita, 2 grandes gênios. Você tem acompanhado isso, né, de perto. Qual foi o grande desafio dessa restauração? A partir do processo da restauração em si, eu não participei tanto. Mas vamos dizer, nesse exato momento, sem eu saber, eu estava fora estudando o órgão. E quando eu voltei para Diamantina, o órgão daqui estava terminando a fase de restauro. Isso em 2012, né? E esse instrumento, eu sempre fui apaixonado por ele, né? Assim, via lá ele estragado, fiquei naquela curiosidade. E quando eu tive a oportunidade de morar fora, eu também tive a oportunidade de estudar esse instrumento. E aí, quando voltei, o daqui estava sendo restaurado e foi uma série de coincidências que me colocou no lugar ali, né? Então, é um destino mesmo, assim, de estar ali. E eu acho, né, que todo mundo tem que ir lá, um momento, ver de que se trata isso. Quando eu estou te fazendo perguntas que, de repente, você nem tenha participado, mas eu sei que você é um grande estudioso, né, e muito interessado nisso. E são conhecimentos que a população fica totalmente à margem disso tudo, de algo tão importante que é para a nossa cidade. E aí, o que você descobriu de interessante nesse órgão depois que você criou essa intimidade com ele? Ali a primeira curiosidade foi mesmo visual, né? A gente vê aquilo ali, você fala, nossa, né?
Agora, quando vai pesquisando mais, vai procurando saber, e ali, além de tocar, eu também tenho que fazer algumas pequenas manutenções, tenho que ficar de olho em cupim, né, em trepidação da rua ali, que balança os tubos. Então, são várias coisas que colocam a gente assim num universo totalmente, inclusive dentro da história, né, porque a coisa não vai só para o lado da música, você está lidando com um instrumento que é um marco histórico, né? E que está com 90% do material original preservado. Então, são as flautas do século XVIII, quase tudo que está ali é remanescente do século XVIII. E então, a gente tem que fazer muita pesquisa, não só para poder tocar, né? Mas para poder entender o funcionamento, saber a hora de interferir ou não, né? Em determinada coisa. Então, o órgão, por exemplo, é um instrumento vivo. Ali tem flautas de madeira, flautas de metal e está sujeito a todas as intempéries, né, vamos dizer assim. Então agora, por exemplo, hoje está frio. Se eu chegar lá agora para tocar, ele está com afinação diferente. Aí chove, aí a madeira incha, aí isso também transforma o instrumento. Tem dia que você chega lá para tocar, a tecla vai e não volta, porque é tudo madeira e aquilo incha, né? Então a gente tem que ir mapeando tudo isso, esses fenômenos, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu trouxe a minha professora de órgão para tocar aqui e no dia 2 teclas estavam agarrando. Deu um calor assim no mês de outubro, de uma hora para outra, e aí o negócio desandou. Pelo Né? menos era professora de órgão, né? Então ela já sabia dessa possibilidade. Ela já sabia dessa possibilidade, mas ela com o repertório todo preparado para aquilo, e isso, né? É igual se eu fosse tocar aqui, uma nota não funciona e eu tendo que passar por aquilo toda hora, é sempre um risco. Então, saber sobre essas coisas também requer pesquisa, né? Eu lembro, teve uma vez que eu vi lá, deu umas mudanças e eu estava lá no primeiro ano ainda, que eu estava assumindo lá, eu vi o órgão todo trincado, assim, dos lados. Aí eu fiquei em pânico, assim, em pânico. Meu Deus, mas acabou de ser restaurado, já está rachado. O que aconteceu? Aí eu fui ver, era o encaixe da madeira. A madeira tinha, tipo, encolhido, né? Aí onde estava junto, ela virou uma greta. Passou uns dias, a madeira voltou normal, você não via nem sinal daquela rachadura. Então eu fui também mapeando essas coisas para, por exemplo, não chegar lá, não, quebrou, estragou, né? Então são muitas coisas que a gente vai aprendendo com o dia a dia. Além de outras coisas, né? Também já estive na oficina lá na Espanha, onde o Frederic constrói órgãos, né? E o Frederic foi quem restaurou o órgão de Diamantina. Então eu tive uma fase, um período lá também para entender como que funciona, como que constrói os tubos, como que afina os tubos, como que faz tudo, né? E o órgão, ele tem concertos, ele está aberto à visitação, como é que as pessoas têm acesso a esse órgão? Desde que ele foi restaurado, a população, o órgão já voltou, né, a fazer parte das missas, das novenas, né, e dos concertos, e concertos didáticos também para grupos, para escolas, né, a gente sempre faz esse movimento lá. E além de que às vezes chegam os visitantes, a gente está lá estudando, eles também têm a oportunidade de ouvir, né, mas fora isso a gente já tem uma série regular de concertos, que agora também, desde 2015, né, ela acontece praticamente nos fins de semana junto com a Vesperata, e abre, né, o fim de semana de música em Diamantina. Então, é sempre na sexta-feira, que antecede a Vesperata, às 20 horas, na Igreja do Carmo. E, bom, querer conhecer o órgão, nesse momento as pessoas, é só o concerto, né? Quer dizer, só... já está de bom tamanho. Mas lá no concerto a gente também tem esse compromisso de informar as pessoas sobre o que é, porque é totalmente novo, né? Então aqui em Diamantina, por exemplo, meu pai, eu tenho quase certeza que não ouviu esse instrumento tocar. Ele morreu com quase 80. Então é um hiato, é uma lacuna que fica na cultura da cidade quando alguma coisa atrapalha, estraga e você fica 70 anos com aquilo ali, né? E graças a Deus e a Ordem do Carmo, né, eles cuidaram bem do material, porque em outros lugares que acontece isso, até turista às vezes leva tubo como souvenir, vai, né, ver que está depredado e acaba de depredar. E em Diamantina isso não aconteceu. Ele ficou esse período longo
e estava lá 90% do material original preservado. E o que não era mais original é porque estava totalmente avariado, que foi o caso de alguns tubos que cupim comeu. Teve uma determinada época que o coro da igreja foi inclinando, então isso também fez os tubos se movimentarem, e isso foi fazendo o instrumento estragar, e ainda faz. Então é também um desafio, né? Não é só tocar, a gente fica parecendo que você está lá tocando um órgão histórico, que a vida são só louros, né? Mas o compromisso por conta disso só aumenta. Exatamente. Né? E a atenção da gente ela tem que ser voltada para esses bens culturais, né? Para essas coisas que fazem a tradição da cidade, né? Evandro, você trouxe uma flauta? Trouxe Fala uma pra flauta. gente, você vai tocar pra gente aqui? Espero que sim. Trouxe uma flauta porque a minha primeira formação é como flautista, né? E fui aluno aqui da banda Mirim. E trouxe essa flauta para exemplificar que cada tubo daquele que a gente vê no órgão é uma flauta, né? Com uma nota específica. Então é como se fosse um tanto de flautas, assim, de cabeça para baixo, onde o ar passa e ela não vai ter essas chaves, né? Porque cada uma lá é uma nota só. Mas são 549 flautas que tem no órgão de Diamantina. E entre elas algumas de madeira e outras de metal. E eu trouxe essa flauta só para exemplificar um pouquinho da melodia do Lobo de Mesquita. Porque aqui em Diamantina muita gente conhece, né? Sabe dele. E então vou tocar um trechinho da Salve Regina, que foi uma das peças provavelmente composta para a inauguração desse órgão e tocada lá também, porque ela é datada de 1727 e 87, mesmo ano da inauguração do órgão. Bravo, que bom. Eu quero falar um pouquinho mais dessa comparação com a flauta. Vou deixar para o próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo. Voltamos já.